Pode continuar de pé, irmão, nós estamos dentro da palavra do Senhor. Eu vou falar para os irmãos que é muito de alegria, né? Ele está aqui. Porque durante muitos anos eu corri do propósito do Senhor na minha vida. Durante muito tempo o Senhor falou para mim que me ia usar para essa geração de hoje. E eu não queria compromisso. Não queria estudar. O Senhor me chamou só para cantar. Mas o Senhor falou para mim que queria eu mais além disso. E hoje eu estou aqui para dizer qual é. Já tem dias que ele vem, amor, você tem que falar. Mas ele vem para mim e fala esse amor. E quando nós tomarmos conta de uma igreja, como você vai dar uma palavra para as irmãs, né? Aí eu falo assim, não, mas lá vai ter duas pessoas capacitadas. Aí eu falo assim, aí eu até brinco e falo assim, e se chegar um dia, você tiver com bastante irmã e a pregadora não vinha para, e a irmã fala assim, pastora, hoje é a senhora que vai pregar. Eu falo, não, mas o Senhor vai dar a outras pessoas, né? Vai ter pessoas capacitadas lá. Mas sem saber que quem capacita não é nós, né? Nós não somos capazes de nada. É o Senhor. Eu quero falar para os irmãos, tenha paciência comigo, irmãos. Eu estou aqui debaixo de uma promessa do Senhor. Independente se eu sou capaz de traduzir isso aqui, eu falo que a palavra do Senhor entra na minha mente. Eu falo para o Senhor que eu sou pregador de mim. Eu prego tão bem lá em casa, eu chego aqui, eu não saio nada, tá bom? Mas quem capacita é o Senhor. Então tenha paciência comigo, irmãos. E vamos aqui, né? Aprender aquilo que eu aprendi com o Senhor ontem, hoje, através dessa palavra, né? Então vamos ler aqui em Gênesis 12, do 1 ao 9. Que fala assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha, a banda de Orém, do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente. E Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Pode sentar, irmãos. Aqui nós vamos falar do homem, né? Homem de fé. Homem que não conhecia a Deus. Foi a primeira vez, né, que o Senhor falou com Abraão.
também é nosso. Quantas vezes o Senhor nos promete algo, nós queremos que o Senhor faça sinais, dá visões, fala para nós, Senhor, mostra para mim sonhos, usa um vaso, mas o Senhor já falou. Muitas das vezes a gente quer algo do Senhor, mas não queremos pagar um preço. Abraão teve que sair. Saiu da tua casa, do conforto da tua casa, saiu do meio dos seus parentes, saiu totalmente do conforto dele, para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar. Ele não tinha mostrado para Abraão. Foi uma terra que o Senhor prometeu, mas ele não mostrou para ele. O Senhor só falou para ele assim, vai, sai daí, né? Sai, vai. E acho interessante que o Senhor tem poder. Ele tem poder para falar para nós assim, vai. E se Ele quiser, tem poder para nos levar. Ele é poderoso para isso. Para nos obrigar. Ele tem poder para isso. Mas é interessante que o Senhor não faz isso porque Ele já tirou. Isso é escravo. Isso é escravidão. É fazer aquilo que o patrão manda. E com o Senhor não. Ele já nos libertou da escravidão. Se Ele nos libertou da escravidão, Ele nunca vai nos obrigar a fazer aquilo. E assim foi com Abraão. O Senhor falou para ele. Mas não falou para ele que a situação ia ser boa no meio do caminho. Não prometeu para ele que o Senhor, que não, você vai e tudo vai ser facinho. Assim é nós. Nada é fácil. Mas o Senhor falou para ele assim, sai da tua parentela. Quer dizer que o Senhor ia com ele. Em todo o tempo o Senhor ia com ele. Conta-se uma história assim, que um certo dia, um homem estava andando com o Senhor na praia. E andando na praia, o Senhor falou para ele pergunta para o Senhor, Senhor, por que tem aqui esse espaço? Aí ele fala para o Senhor assim, durante esse tempo, só tinha 2 pés. Durante esse tempo você andou sozinho. Durante esse tempo eu andei sozinho. Aí passa um tempo, eles estão andando e ele indaga o Senhor de novo, Senhor, e por que tem agora 2 passos? Assim, porque durante esse tempo eu andei com você. E aí o tempo passa e ele anda e ele fala, Senhor, e por que agora então eu ainda continuo tendo só um passo? Assim, porque nessa vez você não tinha força, eu te carreguei no colo. Eu te carreguei no colo. E assim é o Senhor. Às vezes a gente passa por situações, é igual o Carlos falou, nós estamos esmorecidos com a situação. Mas o Senhor ainda nos carrega no colo. Mesmo assim, Ele ainda não nos deixa sozinhos. Mesmo assim, Ele ainda permanece conosco. E acho interessante como Deus é maravilhoso, que a promessa para Abraão é para todas as famílias da terra. Por causa de uma promessa de um homem que foi ousado, né? Teve fé para ir. Hoje nós, até para nós, a promessa se cumpre para nós, para todas as famílias da terra. E eu fiquei analisando a palavra do Senhor em Lucas fala assim, que Lucas 9 fala assim, que aquele que quer vir após mim, segue a mim, né? Toma a tua cruz. Não é um dia não. Eu achei interessante que na palavra do Senhor fala assim, toma a tua cruz, segue a cada dia. Não é só eu tomei hoje, não. Então tome a cada dia a sua cruz. Quer dizer que nós temos que carregar a nossa cruz a cada dia. Tem dia que nós estamos oscilando. Tem dia que a nossa fé é mais fraquinha. Tem dia que a tribulação é um pouquinho mais apertada. Tem dia que a gente fala para o Senhor, Senhor, cadê as promessas que o Senhor me prometeu? Cadê, Jesus, essas promessas? Mas é o que o Senhor falou, negue-se a si mesmo. E muitas das vezes a gente quer as promessas do Senhor, mas não quer negar a si mesmo. Não quer negar a si mesmo. É negar o nosso eu. Muitas das vezes a gente quer lutar com o nosso próprio Deus, sem saber que nós não temos
capacidade de poder para isso. Negar a si mesmo é falar assim: eu não sou bom, quem é bom na minha vida é o Senhor. Negar a si mesmo é renunciar àquilo que não agrada a Deus. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas não da nossa maneira. A gente deve ter um motivo certo, mas faz com a situação errada. Às vezes a gente quer ser abençoado pelo Senhor, não por financeiro. A gente almeja tanto alguma coisa, mas nós quer ajudar o Senhor da maneira errada. Sendo que o Senhor não precisa disso. Ele precisa que nós obedecemos. É só obedecer. E a maioria das vezes a gente segue um caminho e chega no meio dele e a gente desvia, porque descansa. Cansa de andar pelo caminho certo, porque andar pelo caminho errado é mais fácil. É sempre mais fácil. Andar pelo caminho errado é como se nós falássemos: não, eu vou andar por aqui, ó, porque a minha chegada ali é 10 quilômetros, essa daqui é só 5. Mas o que tem esperando você? É da vontade do Senhor? Não fica analisando e pensando: o Senhor prometeu a Abraão, e o Abraão não conhecia Deus. Abraão não conhecia Deus. Foi a primeira vez que Deus falou com ele. E nós conhecemos Deus, ouviu falar, lê a palavra, ele fala conosco, nós ainda não faz. A maioria das vezes a gente quer que Deus apareça quase aqui, ó. Assim: Deus, aparece aqui para mim, ó, para mim fazer. Sendo que ele já falou, ele já usou, e nós não queremos fazer. A maioria das vezes a gente ainda está duvidoso, sendo que nós já conhecemos os milagres que ele fez aqui nessa palavra. O dia que o Senhor continua sendo o mesmo, faz da mesma forma. A maioria das vezes nós sempre queremos que o Senhor falta pouco virar um homem, né, e falar para nós: olha, você é nesse caminho. Mas esquecendo do principal que nós temos que ter: a fé. Sem a fé, irmãos, não é nada. Sem a fé, agora não conduzia, que ele não ia naquele caminho. Ele só foi. Foi fácil? Não. Perdeu seu esposo, ficou muito tempo sem ele. Teve todo uma trajetória difícil. Saiu. Vocês imaginam o Senhor falar para você que hoje, ó, sai daqui. O Senhor dá uma promessa para você em outro lugar. Você não vai, você não sabe para que terra você vai. Se tem carne para morar, se tem serviço para você. Mas ele foi. Ele não mediu esforço. Pela fé, acreditou que o Senhor falou para ele. E sempre estar na vontade do Senhor é o melhor. Eu falo que hoje eu aprendi a viver. Eu aprendi, irmãos. Eu já fui difícil. Eu reconheço que eu já fui difícil. Hoje eu aprendi a viver sempre no centro da vontade do Senhor. Essa semana, até meu pai comentando, falando dele assim: há muito tempo o Senhor prometeu para mim, o Erf, que nós ia ser pastor. E eu não queria. Eu achava a responsabilidade muito grande. Achava muito compromisso. Eu ia ter que largar de muita coisa para mim viver a obra. Eu ia ter. Essa é a verdade. Pastoreio é isso. É você largar de viver sozinho para viver para uma igreja, um povo, uma ovelha que você vai prestar conta dela. Eu não queria. Eu queria ser crente dessa maneira aqui. Eu vim aqui, ajudava, sem compromisso algum. Mas eu não entendi que o Senhor tinha isso para mim. Enquanto eu não entendesse, eu ia sofrer. Eu ia pagar um preço por isso. E eu não entendi. Hoje, até comentei, essa semana nós estávamos almoçando na casa da minha mãe e meu pai falou. Aí ele falou assim: hoje, minha filha, se o Senhor te chamar para qualquer lugar, você vai. Foi se for no centro da vontade do Senhor. Hoje eu vou. Porque eu sei que aonde eu levar
vem no domingo, vai vir na escola. Mas nosso maior objetivo aqui é o quê? Nós estamos todos aqui de passagem. A promessa do Senhor para nós não é aqui. E o nosso maior objetivo aqui é pregar a palavra do Senhor para aqueles que necessitam. E quantas as vezes nós deixamos essa oportunidade passar? É como se nós fosse egoísta, quisesse Senhor só para nós. Mas às vezes nós temos vergonha de falar do Senhor. Porque nós andamos num tempo que o crente anda mal visto. É a verdade. Mas mediante a qualquer coisa. Nós não estamos pregando nós. Nós estamos pregando Deus. Que esse Deus sim, Ele é perfeito. Ele não tem pecado, erro nenhum. E Ele que dará a salvação, não é nós. Então eu fico meditando e pensando, qual é o sacrifício que nós estamos fazendo para o Senhor? O que nós estamos fazendo para o reino do Senhor? Eu fico meditando e falo, até comendo com ela, e falo, amor, como vai ser aquele dia eu prestar de contas nosso para Deus? Nós estaremos falando que jeito? Nossas mãos estão cheias? Ou nossas mãos estão vazias? Eu não estou falando, eu sei, irmão, que tudo é recompensa. Eu sei que uma pessoa que limpa quer recompensa, o Senhor vai dar. Para aqueles que estão fazendo para o Senhor, o Senhor vai recompensar. Eu sei que quem está fazendo a comida ali, o Senhor vai recompensar. Mas o nosso principal objetivo não é esse. Não é esse. E eu vejo que nos tempos para cá, quando mais vai ficando, a gente vai ficando no nosso conforto. Nós estamos acomodados. É como se tipo assim, eu estou crente, minha família está crente, não. Nós estamos preocupados com o quê? E eu acho interessante que o Senhor ele não nos obriga a fazer nada. Mas Ele quer que nós façamos. Porque Ele tem um chamado para cada um de nós. Porque se nós fazermos, sempre tem recompensa para nós. Quantas às vezes nós passamos situação porque nós vezes quer? Às vezes eu falo perto, às vezes tem gente que fala assim, isso é o inimigo. Isso é permissão do Senhor. Eu creio que é permissão de Deus mesmo. Mas tem certas coisas que nós caçamos com as próprias mãos. E às vezes a gente põe culpa, eu falo com ela, porque ele às vezes põe culpa no Satanás. Não, é nós que procurou e reconhece, baixa no peito e fala assim, não, isso aqui, Deus me perdoa, porque foi eu que cacei. Muitas das vezes você pensa assim, Senhor, por que as coisas não rompem para mim? Mas você está no centro da vontade do Senhor. Você está fazendo aquilo que o Senhor colocou você para fazer? E acho interessante que quando o Senhor chamou Abraão, ele era velho, 75 anos. E acho interessante que eu não sabia disso. Acho que foi o Cássio que falou aqui. Que os discípulos também eram novinhos, 17, 18 anos, eu não sabia disso. Então eu analisei que o Senhor não precisa de idade. O Senhor precisa de você estar disponível para fazer. A idade de Abraão não comprometeu o que você poderia ter feito. Eu sou velho, não. E depois disso, olha quantas coisas o Senhor fez. Quantas coisas o Senhor fez através de Abraão. E pela idade, porque ele se dispôs a estar na vontade do Senhor. Que nós possamos cada dia mais querer viver a vontade do Senhor. Eu sei que a vontade do Senhor às vezes não é fácil. Às vezes você olha e diz, Senhor, quantas vezes eu já me perguntei o que eu estou fazendo aqui? Às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Há um certo tempo, mas o Erf nunca quis sair dessa igreja. Sempre nós gostamos daqui. Passava pastor, passava 1, 2, 3. No entanto, nós já pegou 5, né? 5 pastores nós pegamos aqui.
E ele falou para o Eric assim: não sai não, Eric. Ó, você já tem tanto tempo lá. Mas nós queremos sair. Não, então vem com o pastor. Se ele não tiver a carta, eu vou dar a carta para vocês. E eu falo a verdade para vocês, irmãos. Eu só queria sair. Eu nem olhei, eu só queria sair. E aí o Senhor usou uma pessoa e falou com o Eric que não era tempo dele sair. E eu ficava pensando, gente do céu, o que mais nós temos para fazer ali? Eu ficava olhando, eu sempre tive muito prazer em ir para a igreja. Chegou um tempo que eu não queria nem vir para a igreja. Falei, meu Deus, eu estou morrendo espiritualmente, o Senhor nem quer ir. Aí o Eric chegou e disse: foi até um dia que eu não vim. O Senhor usou uma pessoa que falou para mim. Aí ele falou: você quer sair da igreja? Eu falei: quero. Nós já estava até preparados no lugar que nós íamos congregar. Aí ele falou assim: então eu quero falar para você, que o Senhor falou comigo, que nós vamos sair. Aí nessa hora eu fiquei tão triste, gente. Eu falei para o Senhor: se o Senhor falou com ele, o Senhor vai falar comigo, porque quem quer sair é eu. Então é comigo que o Senhor vai falar. Irmãos, no outro domingo, o Senhor falou para mim: não é para mim sair. E às vezes a gente olha assim, na hora, eu fiquei com raiva mesmo. Eu queria sair. No meu olho, eu queria sair. E hoje eu fico analisando. Eu falo assim: mas tem pessoas para qualquer coisa ali agora. Todas as coisas que nós vamos fazer, o Senhor já preparou alguém, a obra já não é que nós é bom não, irmãos, misericórdia, não é. Mas a obra já tinha quem poderia fazer o nosso trabalho aqui. Aí sabe o que eu analiso hoje? A obra não era para ser feita na igreja, era para ser feita em nós. Era em mim, não era que era para ser feita a obra. O tempo que o Senhor nos deixou aqui durante essa época até hoje, era para amadurecimento, era nosso. Não era para a igreja, era para nós. E hoje eu vejo que o Senhor nos moldou nesse período. Nesse período o Senhor nos moldou para estar sempre no centro da vontade do Senhor. Quanto preço eu não tinha pagado se eu tivesse saído daqui? Quanto eu não tinha sofrido? E eu já sofri, irmão, por sair da vontade do Senhor. Então que nós venhamos aprender, né, com Abraão, pai da fé. Nós venhamos não duvidar do que o Senhor falou. Nós venhamos não precisar que o Senhor venha em figura de homem para nos falar. Nós venhamos olhar e falar assim: Senhor, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida e que eu possa permanecer na vontade do Senhor. Que nós possamos cada dia mais, Deus, renunciar, pegar a nossa cruz, né, a cada dia. Não é um dia, não é 2 dias, é até o dia que Cristo voltar. Nós possamos negar a si mesmo, nosso ego, nosso eu. Nós possamos negar aquilo que não agrada ao Senhor. E que nós às vezes se olhem e pensem: não, mas eu já sou velha, ou eu sou nova demais, ou meu tempo passou. Não, para o Senhor não tem tempo. Para o Senhor basta você querer. Basta você estar disponível para fazer o que o Senhor quer. E essa é a minha palavra para os irmãos. Quero falar para os irmãos que antes dessa palavra eu falar com vocês, eu meditei a minha vida nessa palavra. E analisei que hoje sim eu quero estar cada dia mais no centro da vontade do Senhor. Vai ser fácil? Tem horas que é difícil. Mas em todos eles, igual eu contei para vocês, em todos eles o Senhor estará conosco.